Então, qual é o meu ponto agora, Eudes? Depois de costurar essas ideias. Você quer saber se uma pessoa está tendo saídas do corpo consciente e muitas vezes não está lembrando na volta, por causa do mecanismo que eu expliquei, quer saber se ela está consciente do lado de lá? Uma pessoa para sair do corpo, Eudes, isso eu estou colocando gente profunda, eu não estou colocando saídas do corpo aleatórias. Quem está estudando isso, buscando algo lá, se está lúcido lá, convive naturalmente com presenças extrafísicas. Espíritos, consciências extrafísicas, tá? Então, lida com o mundo espiritual no sentido dos espíritos serem pessoas, não é bolinha de gás, ou fantasma, ou entidade do além. Eudes, você desencarna. Eu vejo você, falo, pô, Eudes, que legal que eu tô te vendo. Eu vou ligar depois para todo mundo para falar que eu te vi, que encontro maravilhoso. Você tá vivão, cara. Vai trazer alegria. Se eu não tiver um conteúdo profundo, eu começo a chorar por ter te visto, volto e falo, eu vi ele, faço um escarcéu. Era para estar alegre do encontro. Sim. E outra coisa, eu vejo você e corro com medo assim, eu vi uma entidade do além. Não era, é você, o Eudes. Eu não vou te transformar em fantasma, só porque você passou para outro lado. Você é a mesma pessoa, só que fora do corpo. Então, esta naturalidade de lidar com o mundo espiritual, ela se reflete na vigília. Então, Eudes, você está tendo saída do corpo, volta e nunca lembra, por causa do mecanismo cerebral. Mas como é que eu sei que você está tendo saída? A tua maneira de ser em relação a isso tudo, ela é automática. Pode não estar na mente, mas está no subconsciente, se reflete como teu jeito de ser. Uma pessoa lúcida do lado de lá, na vigília, ela não tem medo da morte. É essa a conclusão que choca muita gente. Ela lida com esse tema de forma natural porque ela é lúcida. E se ela está fora, essa lucidez aumenta. E ela vai trazer isso para cá, mesmo não lembrando. E outra coisa, eu conheço também, Eudes, médiuns que têm medo de espíritos e medo da morte. Porque, apesar de ser médiuns, dentro deles está o condicionamento da dona morte. Vim buscar. Está cheio de médium com medo do invisível. É um absurdo, mas é verdade. Agora, veja, Eudes, se você tem medo de cimento, não seja pedreiro. Se você tem medo de tinta, não seja pintor. Se você tem medo de espírito, você vai querer ser médium ou sair do corpo. Não tem a menor lógica. E quando a pessoa sai do corpo, o que ela espera encontrar? Um patinho desencarnado, uma abóbora flutuando ou seres extrafísicos? Então o medo é o maior inimigo de uma pessoa que estuda saídas do corpo. O medo acelera o metabolismo, a adrenalina dispara. Fora o bloqueio cultural de medo aqui, que já de per si a pessoa nem admite nada daquilo, falou em morte, é o grande terror, a grande escuridão para ela. Né? E outra, eu entendo que pessoas sem o conteúdo espiritual possam ir ao cemitério, possam visitar um cadáver, é a maneira que ela tem de lidar com a perda ou vivenciar o seu luto. Isto é normal. Estudantes espirituais ou que mexem com a saída do corpo, que vai para o lado de lá, ele já está vendo que ele não é o corpo. Sim. Então, e sabe que os outros também não são seus corpos. Então, na hora que alguém passar, ele não vai ficar valorizando o corpo, e sim a pessoa, porque ele já reconhece isso na própria saída. Eu sei que eu não sou o corpo, eu vejo o corpo de fora. Então, eu sei que com todo mundo é assim. Então, na hora que eu falo, Eudes, fica tranquilo, a pessoa passou para outro plano, sente saudade, amor, mas não fica com a ideia do fim na cabeça, porque isso não existe, é uma ilusão. E aí as pessoas não entendem, cara, por causa do grande bloqueio cultural que é feito. Por isso que há anos eu falo em público, me exponho a ataques na rede, mas a verdade é essa. Décadas estudando esse tema de forma séria. Você vê alguém falando de saídas do corpo de forma teórica ou porque leu num livro, mas você não vê a vivacidade nela do tema, nem o amor pelo tema. E detalhe, ela não lida bem com a ideia da morte. Quer dizer, ela não está à altura do que ela está falando. Porque alguém, mesmo sem lembrar, se tiver lucidez lá, ela vai literalmente lidar com a ideia da morte aqui de forma lúcida, consciente, com amor, atenção, respeito, mas não vai dar mole. Morte não existe, é só a consciência que sai. Nada de frieza nisso, simplesmente é o real. E para alguém que estuda saídas do corpo, como que isso não é entendido? Então, eu tenho que ter muita paciência, Eudes, para estar me expondo, falando essas coisas claras, tentando explicar didaticamente, sendo mal entendido pelos próprios estudantes de saídas do corpo, cara. E isso é um absurdo. Eu espero um ataque de um cético, de um fanático religioso, porque o fanático religioso, além do condicionamento da morte, Eudes, ainda tem o condicionamento do diabo, do capeta, que é a construção cultural. Também o capeta standard, o capiroto vermelhinho, né, chifrinho, que ninguém no Oriente vê, que são uma construção judaico-cristã nossa aqui. Lá eles têm os demônios dele de outro jeito.
os asuras na Índia. Né? O vermelhinho ele veio depois, né? Então, são muitos condicionamentos, né? Que a pessoa, à medida que vai mexendo com tudo isso, ela vai se livrando. Então, pessoal, alguém que mexe com isso, ainda está com esses condicionamentos pegando, ela não está lúcida lá fora, ela está tendo essa saída inconsciente. Porque se fosse consciente, a maneira dela na vigília lidar com questões espirituais seria diferente, com questões de morte seria muito diferente. Ela estaria segura, consciente, lúcida disso. E isso se refletiria no seu caráter e na maneira de ser. E outra, ainda ajudando o pessoal que passa. Você quer maior prova de amor do que essa? Tá? Eu não vou visitar o cadáver do seu parente que for. Prefiro dar um passe dele e enfiar ele na luz. Ver quem está fazendo o amor. Você visitando o cadáver ou eu dando passe no cara e ajudando ele a passar. Sabe? É tudo invertido. Mas agora, que sacanagem, o estudante espiritual, em vez de falar, combater a questão da ideia da morte, fica incomodado de alguém com segurança falar nisso. Então, são coisas que têm que ser pontuadas e é importante.